Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray Martins. Nessa manhã congelada aqui no estado do Rio Grande do Sul, meus irmãos, eu falo com todos vocês. Eu quero, a partir desse momento, começar a desencarangar, porque o frio aqui no Rio Grande do Sul esse inverno no mês de julho, está bastante intensivo. Está um frio bastante forte, um frio gostoso, mas um frio que também parece que nos paralisar, nos deixar um pouco inativo. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem contribuído com o meu ministério, com o canal Bíblia em Foco, mais precisamente, não com o projeto Igreja, mas pessoas que não me abandonaram ao longo dos 9 anos de existência do canal Bíblia em Foco, que estará fechando agora no mês de janeiro. Eu quero agradecer a Deus por vocês que nunca me abandonaram, que não me deixaram sozinho, pessoas que no meio da pandemia me ajudaram a estender a mão, e a todos vocês que até o presente momento têm me ajudado e continuam ajudando o meu trabalho, o meu ministério, pois são 30 anos de ministério, independentemente da fundação ou não de um projeto que nós temos, vocês me ajudaram, tá certo? Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e pedir a Deus que vocês continuem me ajudando, pois o meu ministério não há remuneração de nenhum outro âmbito ou outro canal que venha canalizar alguma renda para nosso ministério. Nós sempre nos mantemos aqui na plataforma com todo respeito e não nos vendemos de forma alguma. Então, por isso, nós precisamos da ajuda daquelas pessoas que são de bom coração, que sabem que um verdadeiro ministério não pode parar e que uma voz de Deus na terra e na internet, na plataforma, não pode se calar. Minha gratidão a Deus, a todos vocês, do fundo do meu coração. Quero continuar pedindo oração a todos vocês para que Deus venha cada dia mais perdoar os meus pecados, me restaurar para que eu possa estar sempre aqui na linha de frente, falando para vocês e transmitindo o verdadeiro Evangelho de Cristo, para que eu possa melhorar cada dia mais, através das orações, do meu comportamento, eu possa também ir cada vez buscando mais santificação para o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, para que possamos falar do amor de Deus para vocês. Não queremos nos tornar um santo canonizado, mas queremos melhorar e que Deus venha cada dia mais perdoar os nossos pecados, restaurar a nossa vida em todos os âmbitos e nos dar força para nós prosseguirmos em meio aos dias tão maus que nós vivemos. Também, meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pela existência da vida pela existência e a vida de cada um de vocês que fazem parte do canal Bíblia em Foco. Meus queridos e amados irmãos, ditas estas coisas, eu quero partir para o vídeo. Ultimamente, eu tenho me dedicado à área da palavra e tenho deixado um pouco de lado a questão das heresias, mas sempre que temos a oportunidade, nós estamos aí ministrando temáticas sobre a matéria heresiologia. E nós jamais vamos parar, porque há uma necessidade muito grande de nós expormos essas aberrações. Tem pessoas que até dizem, mas algum no começo do canal reclamaram, mas temos que sim expor. Temos que expor porque numa igreja aqui que nós estivermos congregando, a gente vai ter mais tempo para pregar a palavra fora da matéria de heresiologia, porque toda pregação é a palavra. Mas aqui nós precisamos orientar pessoas para que as pessoas não venham cair no laço do diabo. Então, meus queridos e amados irmãos, no passado eu gravei muito sobre heresias e foi Deus que me orientou, salvou muitas pessoas do engano, outras pessoas se livraram do engano, mas caíram no conto dos desigrejados, dos destemplados, e ainda eles vêm achar que estão corretos. Eu não quero discutir com ninguém, minha intenção nunca foi livrar pessoas de seitas e heresias e enfiá-las num sistema destemplado, desigrejado, que é mais um caminho de seita, ou isolamento do verdadeiro evangelho. Ainda que as pessoas aleguem que não existem igrejas verdadeiras, sempre vai ter um meio do cristão estar congregando, porque o cristão precisa congregar. Porque senão o cristão se torna mais um herético também, que vai estar formando para si um pensamento, uma linha de raciocínio, e vai estar propagando automaticamente, querendo ou não, uma nova seita de seguidores.
Então, o que nós não podemos de forma alguma é nos distanciarmos do verdadeiro e santo Evangelho de Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, eu gravei um vídeo no passado sobre o Tabernáculo da Fé e eu recebi 1000 e poucos comentários de xingamentos de pessoas que se dizem santos, que se dizem fiéis, que se dizem do bem, ironias, pessoas ironizando, pessoas com sarcasmo, pessoas quando começam a desdanhar com a pessoa, eles chamam esse senhor, essa pessoa, esse aí que se diz pastor, esse aí, e começam a ironizar. Então a gente conhece quando as coisas partem de uma pessoa que não tem o equilíbrio do Evangelho. A gente sabe quando é seita, já começa pelos próprios combates. Os sectários são muito combativos e eles querem colocar as suas ideias e as suas aberrações goela abaixo das pessoas. Vocês entendem? Então hoje eu vou falar sobre mais um movimento diabólico. E vocês sabem que eu tenho dito para vocês aqui, de antemão, que a África é o berço das heresias. Eu gravei inúmeros vídeos sobre a África, deu pouca visualização porque as pessoas não querem aprender, as pessoas não querem cuidar da sua vida espiritual, da sua salvação. A África é o berço das aberrações, da onde deriva todo tipo de magia negra, batuque, kardecismo, tudo que é praga de religião espírita misturado com todo sincretismo, tem as suas raízes na África. Não é que os africanos são amaldiçoados, como alguns desequilibrados falam, é que a África é o berço de todo o misticismo já desde a antiguidade, dos tempos remotos. Ali o Egito, a África, esse país ali que andam junto, os países africanos, ali já tem um berço de práticas pagãs já desde os primórdios da humanidade. Vocês entendem? Então assim, a África, eu não posso me dedicar em gravar, porque se eu vou gravar sobre seitas africanas, sobre a explosão do neopentecostalismo, dos apóstolos africanos, dos profetas africanos e dos profetas que são espalhados pelo mundo afora, eu vou ficar aqui só falando isso. Então, claro que automaticamente eu tenho que gravar alguma coisa e volto de novo às minhas raízes, porque eu sou um pregador da palavra. Mas Deus me deu essa graça de pregar sobre heresia. E eu estou aqui alertando no YouTube, não é agora que surgiu esses canais aí que trabalham colocando vídeos ali, mas não tem compromisso. Coloca lá, deixa a sua opinião, não é questão de opinião, deixa a sua opinião, o que você acha do herético tal, do fulano tal, não é questão de opinião aqui, aqui é questão de céu e inferno, aqui é questão de vida ou morte, de salvação. Então eu não estou preocupado com alguém deixar a opinião ou deixar de deixar a opinião. Aqui eu quero esclarecer pessoas que querem ir para o céu, que têm compromisso com a palavra. Independentemente do que A ou B pensa ou deixou de pensar, o Evangelho vai continuar sendo o Evangelho. Então eu discordo desse tipo de ideia. Então eu não gravo vídeo para ganhar like ou para alguém deixar opinião, ou vídeos para alguém, como é que eu vou dizer assim, colocar memes, brincar com coisa séria de forma alguma. Se fosse para fazer isso, eu faria aqui com edições, contrataria alguém para fazer edições e tinha montado um cenário mundano e eu estava aí ganhando muito dinheiro com o canal monetizado. Não, meu ofício aqui na internet não é, meu ofício é salvar alguns do fogo, do inferno. Vocês estão entendendo? Porque a gente entende que a igreja brasileira, eu vou falar agora e depois talvez eu fale de novo, quando eu começar a entrar no corpo do meu estudo de hoje, da minha palavra, da minha reflexão, da mensagem, enfim, do que vocês achar que seja, porque tem gente que não sabe discernir reflexão de uma palavra, de uma mensagem, de um estudo, de orientação. Vocês entendem? Então assim, e muitas pessoas hoje estão sendo pastoreadas por bodes. Tem gente achando que está sendo pastoreado por pastor, mas está sendo pastoreado por bodes. A igreja brasileira, a igreja mundial da atualidade, tem muitos bodes como líderes de frente. E a igreja da atualidade, brasileira ou africana ou americana, porque eu falei que a África é o berço das heresias, mas os Estados Unidos, que era o berço do verdadeiro evangelho, se transformou no berço das heresias de perdição, dos cultos, com todo tipo de objetos imbuídos aos seus cultos, até chegar ao extremo de cultuar com serpentes, até o mais baixo calão que vocês imaginam. Um país que é o berço do evangelho, um país que é o país mais evangelizado do mundo, onde o número de cristãos é exacerbadamente explosivo,
e que deixou de ser uma igreja verdadeira. Templos que eram cheios do Espírito Santo hoje são depósito de lixo, porque tiveram que fechar suas portas. E outros, para manter os seus cabritos e os seus bodes como líderes, abriram todo sentido doutrinário. Tem templos com cancha com estádio de futebol, com estádio com todo tipo de entretenimento para segurar aqueles cristãos carnais e doentes da atualidade. Então deixou de ser também o lugar, o berço do Evangelho verdadeiro, para ser um lugar cheio de heresias de perdição. Então tanto a África como a América transporta para o mundo essas aberrações e essas heresias. Eu já falei aqui no canal sobre Tebé Jesuá, já falei aqui sobre vários pastores, o Enoque africano, aquele outro profeta, David Wood, que apareceu no passado, que sumiu. Sempre eles aparecem com tranças, com barba, com filactérios, com roupas diferentes, com doutrinas diferentes, com doutrinas de demônios e de homens, porque são três as doutrinas, a de Deus, a do homem e a do diabo. Então são pregadores de doutrina de homem e de demônios, nunca da doutrina de Deus. Então esses pastores africanos amontoaram-se, esses apóstolos que estão de olho só no dinheiro, na fama, e arrebatar multidões ao inferno. Ah, mas quem é você? Gente, enquanto vocês não entenderem que uma pessoa que se afasta do verdadeiro evangelho, o caminho que ele tem a trilhar é o inferno, vocês não vão conseguir entender o que é evangelho. O evangelho verdadeiro é o caminho do céu. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz ao céu. E o evangelho prostituído, aquele da diminuição ou do acréscimo das escrituras, é o caminho do inferno. Não foi eu que falei, é a Bíblia. Apocalipse: serão condenados aqueles que acrescentar ou diminuir, terão a sua parte no lago de fogo. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa separar e entender isso. E eu falei e orientei, mas as pessoas aqui no Brasil é cheio de seita, mas os crentes hoje não estão nem aí para seita. Tudo para eles é aceitável. A congregação cristã é uma seita, Testemunho de Jeová é uma seita, Adventismo do Sétimo Dia é uma seita, Tabernáculo da Fé é uma seita, Igreja Cristã Maranata é uma seita, e tantas outras, Movimento da Nova Era, a Igreja da Unificação, Igreja do Reverendo Moon, e seitas de todas as espécies eu ensinei no canal. O Movimento Hare Krishna eu ensinei aqui no canal, eu ensinei sobre os meninos de Deus, sobre a ciência cristã, eu ensinei tudo aqui. Eu ensinei sobre a LBV, Legião da Boa Vontade, eu ensinei sobre espiritismo, kardecismo, batuque, magia negra, tudo eu ensinei aqui no canal, através das nossas formações que nós tivemos no passado, aos pés de grandes Gamaliel. Muitas pessoas questionaram, não aceitaram, vocês querendo ou não, vocês querendo aí, só você é certo, esse senhor é condenado. Não é questão desse senhor aí, ironizando o senhor, na época eu tinha 40 anos, o senhor, você entendeu? A questão não é se só eu estou certo ou só eu estou errado, a questão é que o que não condiz com a Bíblia Sagrada não está certo, meu irmão. Então esse movimento neopentecostal do Valdomiro, do Edir Macedo, a Genô Duque, esse neopentecostalismo que traz por trás de si a carapuça de restaurar o ministério apostólico, isso é uma falácia, isso é uma conversa fiada. Apóstolo terminou nos 12. Nem o Policarpo de Esmirna, que era discípulo de João, é apóstolo, como alguns falam, porque os apóstolos terminou nos 12, tem que ser testemunho ocular de Cristo e da sua morte e ressurreição, tem que ter andado com ele. Primeiro quesito é esse. Então esses outros, nenhum andou com Cristo, não são apóstolos, e esse da neopentecostalismo não serão apóstolos. Então esse movimento do neopentecostalismo, esse movimento falso, do movimento carismático, tudo isso aí que vocês estão vendo, isso aí tudo é heresia. E as seitas que trazem um outro evangelho, não precisa nem discutir. Então qual é o movimento certo? O movimento certo é a palavra de Deus, é as igrejas que não se contaminaram com esse movimento do culto à prosperidade, com esse culto ao mamon, com esse culto da profetada, da revelação. Isso é tudo carnalidade. A terça profética. Agora você vê em Assembleia de Deus, em Deus e Amor, Assembleia de Deus, que era uma igreja que lutava contra todo tipo de aberração, que era uma igreja que as pessoas tinham orgulho de servir a Deus. Até eu um dia tive orgulho de ser um assembleano, hoje eu tenho vergonha, medo e disparo de Assembleia de Deus. Não quero nem comunhão com essa gente. Vocês vão ficar tristes, alguns estão inscritos aqui no canal comigo, mas a Assembleia de Deus tornou uma mãe de abominações também. Já está aí partindo para o lado da Igreja Católica. Voltando às práticas das heresias de perdição. Igreja de Deus é Amor, precisava melhorar muita coisa, se corrompeu. E as outras todas foram no mesmo caminho. Então não existe hoje uma igreja, pode existir uma congregação dentro de algumas dessas aí que eu falei, perdida aí em algum lugar
do espaço no Brasil afora que ainda tenha como a gente congregar, mas em si, geral, na totalidade, elas se corromperam, porque o evangelho é verdadeiro, é bíblico, e a gente tem que cuidar com todas essas práticas, terça profética, quinta profética, culto das revelações, anjo das revelações, ministro das revelações, é culto a anjo, é culto a demônio, é o culto ao bezerro, é o bezerro introduzido, é o mamon, é o vil metal, é só o que se vê nisso, não se vê mais sangue, rendição, evangelho de sangue, de perdão, de rendição, de reconciliação, de arrependimento, regeneração e salvação, isso não se prega mais, e é esse o verdadeiro evangelho. Então quando eu digo aqui, não é eu que quero ser o certinho, não, é as igrejas que se afastaram, então eu entendo as coisas pelo prisma correto, não é eu que quero ser o único certo, é as pessoas que estão se afastando do verdadeiro evangelho, é os líderes que estão se corrompendo, que estão se vendendo facilmente, que não estão resistindo, como diz a Bíblia, às tentações e às paixões e às propostas deste mundo. Então quando eu falo aqui sobre heresia, eu não estou dizendo que eu sou o único, eu estou dizendo que essas pessoas têm que se livrar dessas práticas, porque eles não serão salvos por uma igreja ou por uma placa, porque é uma igreja que um dia foi verdadeira, se corrompeu e eles acham que vão ficar ali ateados e presos àquela instituição para ser salvo ali, por aquela instituição. Vocês vão ser salvos pela palavra. Se as instituições se corrompem, o evangelho não se corrompe nunca. Então, meus queridos e amados irmãos, esse movimento de seitas vocês têm que fugir. Eu falei algumas aqui. Movimento da Santa Vorrosa, olha que aberração dos infernos, doutrina semelhante à católica de Virgem Maria, pregar dentro dessas seitas de Santa Vorrosa, bater o pé, porque o santo profeta, o Aldo, porque isso que... Para com essas conversas, quando começar com o santo profeta, com o fulano, já acabou. Vocês entendendo? No evangelho verdadeiro não tem isso de santo profeta, de um caminho intermediário que não é Cristo até Deus, que você vai interceder pela Santa Vorrosa, ou pelo Santo Aldo, ou pelo fulano, ou pelo Beltrano. Eu estou falando aqui, mas são várias, e essas igrejas que se dizem pentecostais verdadeiras, que os homens andam de batina, de branco, enterrando instrumento na mata, fazendo todo tipo de aberração, isso nada vem de Deus, pelo amor de Deus, acordem. Eu preciso orientar, mas meu assunto hoje é sobre Cacol Filipe, esse líder africano, esse bode, já vou deixar claro que é bode, e eu estou falando aqui sobre todos os bodes ao longo da história, eu estou falando aqui sobre matilhas em ação há muito tempo, eu estou falando sobre movimento de matilhas de lobos, vorazes devoradores estão destruindo o rebanho de Deus em torno do mundo, e as matilhas volta e meia entram em ação. E tem matilhas que nem está devorando mais ovelha, estão lobos devorando lobo. Quando que é lobo devorando lobo? Quando eles entram em questões malucas e nocivas, como disse Paulo, e começam a discutir entre eles para ver qual que está certo. É lobo comendo lobo, vocês estão entendendo? Já até a dieta foi trocada, não come mais ovelha, porque ovelha é fácil devorar e comer e soltar a presa, estão comendo os próprios lobos. Então vocês têm que ter um cuidado extraordinário com essas matilhas em ação, e destruindo o rebanho inteiro em torno do mundo. E eu, como homem de Deus, não como profeta, porque eu detesto essa palavra de profeta, apóstolo. Tem gente que acha que eu tenho no meu coração Deus me arrodeando de pessoas. A gente tem um projeto de abrir uma congregação ainda até o final desse ano. A gente tem o projeto de abrir uma congregação. Abrindo essa congregação, tem gente que acha que a nossa congregação vai ser apostólica, porque vai consagrar apóstolos. Vocês não entenderam o sentido de uma verdadeira igreja apostólica. Uma verdadeira igreja apostólica não é porque batiza só em nome de Jesus Cristo, e batismo herético. Eu já discuti várias vezes que tem gente que vem aqui insistir ainda com essa aberração, e tem gente que acreditando que uma igreja é apostólica porque consagra apóstolo. Apóstolo acabou nos 12. Uma igreja apostólica é quando ela reparte o pão. Uma igreja apostólica é quando ela sente a mesma sensações dos batimentos um do outro. A igreja apostólica é quando ela tem compromisso com a doutrina dos apóstolos, como está em Atos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e santificação. E Deus acrescentava cada dia os que havia de ser acrescentado à igreja, ao rol de membro e ao culto. Isso é uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica é uma igreja que tem temor no que é sagrado, como, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, que foram agir de uma maneira leviana e foram mutilados aos pés da tenda, aos pés de Pedro. Isso é uma igreja apostólica, uma igreja que teme a palavra, uma igreja que respeita a palavra, uma igreja que respeita os princípios de Deus.
Vocês estão entendendo? Ela não é apostólica porque faz campanha da piscina ou do tanque ou dessas coisas que vocês estão imaginando. Ela não é apostólica porque prega esse movimento de prosperidade. Apostólica no sentido não de que tem que restaurar o ministério apostólico, porque o ministério apostólico foi deturpado ao longo da história e precisa restaurar para voltar aos 12 com o fulano apóstolo tal, o ciclano apóstolo tal. Não é isso que eu estou falando. Ela será apostólica no sentido de manter a doutrina da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o Cacau Filipe, esse bode da África, esse filho do diabo, esse filho das trevas, cheio de todo engano, como disse Pedro e Paulo, de mentira, de falsidade, um mentiroso, um larápio, um bandido. Tanto é que ele nasceu na Costa do Marfim, filho de fazendeiro, teve uma vida boa, não passou luta como os africanos pobres, e esse filho do diabo já foi preso pelas autoridades da Costa do Marfim, proibido de viajar, seu passaporte retido, porque lá pregou tantas heresias de perdição que feriu e fez mal para as pessoas lá. Então isso é um filho do diabo. E aqui no Brasil, que é o berço de receber todo tipo de aberração, receberam esse filho das trevas e já tem pastor por aí. Porque a mim não me surpreende se na Colômbia tiver pastor que receba ele, porque a Colômbia é o berço das heresias aqui na América Central, entre a América do Sul e a América do Norte, a América Central, a Colômbia é o berço das heresias. Então essa América aqui, eu não sei como é que dali, parece que da Argentina para lá, tudo que é tipo de heresia é abraçado. E o Brasil agora está copiando esse modismo de abraçar todo tipo de prática herética. Tanto é que a Valnice Milhomes trouxe aquelas práticas daquele apóstolo da Costa Rica para cá, e todo mundo abraçou, desde o grupo dos 12, da evangelização por célula, até o que você imaginar, porque o Brasil não quer mais olhar para a palavra, e eu temo que venha muito mais maldição e problema para essa nação, porque ninguém quer compromisso com o verdadeiro evangelho, eles querem transformar o evangelho num ponto de encontro e num cassino de jogos. Então, eu temo que venha muito mais coisas terríveis para cá pela zombaria que estão tendo com o evangelho. O Brasil, de uns anos para cá, passou por muitas lutas e muitos perrengues e vai passar, desde as autoridades constituídas acima secular até as mais baixas. Por quê? Porque o Brasil começou a brincar com o evangelho de Cristo, e essa é uma realidade. Os pastores e a igreja evangélica deixaram de reconhecer a sua posição no mundo espiritual para andar brincando de coleta e de dinheiro de helicóptero, aviões e jatos aí, voando para cima e para baixo esses líderes, enquanto devia se preocupar com o caráter cristão e com a vida no altar. Bom, esse Cacau Filipe, e como todos os outros, recebeu uma revelação. E na revelação que ele recebeu, ele entendeu que ele foi constituído o profeta da meia-noite. Bom, para os incautos que não entendem o que é o profeta da meia-noite, ou o que é a meia-noite, isso está situado no Evangelho de Mateus, que nós vamos falar doravante. Então ele se acha que ele é o grito da meia-noite, a explosão da meia-noite, é aquele que havia de vir. Então vão entender uma coisa, sempre esses filhos do diabo, como o líder dos mormons, que eu esqueci de falar aqui, o Smith também recebeu através de uma pedra de ouro revelações de Deus. Então é sempre revelação. Até o Buda, o Siddhartha Gautama, também se infiltrou numa mata e também recebeu revelações para que ele fundasse o budismo. Vocês estão entendendo? E ele também, no meio de muitas repartições com ouro, e no meio ao ouro, o Siddhartha recebeu revelações. Aí vem o líder dos mormons também, que eu já ministrei aqui no canal, está lá no começo do canal, você pode ir lá e olhar detalhe por detalhe, também recebeu revelações e escritas em tábuas ou em pedras de ouro. Sempre o Júlio César, da Santidade e Arrependimento, esse decaído da graça, que enganou todo mundo, tendo aí até uns encontros extra-corpo, fora do corpo, com Davi Miranda, que já partiu também da Deus é Amor, também diz que recebeu muitas revelações na época, e ele acabou com as revelações dele caindo e destruindo seu próprio casamento separado, um canastrão, um larápio. Vocês estão entendendo? Aí vem a Nadir contando as mesmas histórias de Siddhartha Gautama e de tantos outros, dizendo que recebeu revelações, que tem encontro com mulheres de cristal e todo tipo de prática. Os viajadores de cápsula, de ônibus espaciais, aviões, foguetes aéreos, jatos aéreos, trens espaciais, que é os que fazem o real turismo, céu, inferno, terra,
Tá aí esses mentirosos enganando esse monte de besta da internet, esses que se dizem crentes e cristãos, fica escutando essa gente. Tanto é que já deitaram e rolaram nessa internet da vida, pregando até a calcinha que a mulher tem que usar ou deixar de usar. Eu não vou dizer que uma mulher ande de fio dental, uma mulher cristã, mas agora pastor querer controlar a peça íntima que mulher veste, como o pastor Aleluia fez e foi preso, esses canastrão, são filhos e irmãos gêmeos do João de Deus, aquele outro enganador espírita lá da casa do Inácio de Loyola. E são todos bandidos espirituais. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês precisam entender que esses bandidos espirituais estão aí. Por que as pessoas deixam de ouvir o verdadeiro evangelho para dar crédito a esses malucos que têm choque na cabeça ou que pegou sol demais em algum continente ou algum país, ou alguma cidade onde faz muito calor, ou alguns que bateram a cabeça no meio-fio, outros, quem sabe, beberam água de parto ao nascer e ficam por aí loqueando, inventando história, denegrindo o nome de Jesus Cristo, ferindo o Calvário, ferindo o sangue da nova aliança, pisando na graça, e um monte de crente otário deixando as suas instituições que outrora foram verdadeiras e não vão para um lugar verdadeiro, seguindo esse bando de covardes mentirosos. É a igreja do lar, é a igreja em espírito, é a igreja sem placa, é a igreja isso, é a igreja aquilo, todo tipo de proposta e aconchego para tentar atrair bandos de bodes, puxando carneiros rebeldes que não são ovelhas para o seu lado. Então entenda uma coisa, o povo segue e tem a liderança que merece, mas as trevas exteriores, onde vai haver pranto e ranger de dente, é o que vos aguarda. Descerão sim os bodes, com os seus cabritos, todos ao inferno. Ah, mas tu és juiz? Não, não sou juiz não, juiz é a palavra, eu só estou transmitindo o que a palavra diz. Não adianta vir para cima de mim e dizer que eu quero ser o certinho, que eu sou o único. Eu não sou o único não, biscoito pacote, nem me considero isso, e não me sinto nada, e não me acho que sou nada. Não sou o profeta, não sou o apóstolo, não sou o reverendo, não sou o reverendado, não sou talvez um mestre, não sou nada. Eu sou o que sou. E se eu entender um pouco da maestria, fica a critério de Deus achar o que eu sou, deixei de ser. Agora não estou me apresentando como algum salvador, ou como algum messias, ou libertador, ou profeta que haveria de vir de forma alguma. Eu sou só uma voz aqui na internet clamando pelo verdadeiro evangelho. Então o profeta da meia-noite é o que ele se apresenta através da revelação. Também ele se apresenta que ele é o caminho ao Pai, o único e suficiente Salvador e caminho ao Pai para esta geração, Cacó Filipe, esse bode africano. Poderia ser de qualquer país, que eu não tenho nada contra a África. Eu tenho contra as práticas da África. Batuque, dança, afro, todo tipo de praga que veio de lá, eu sou contra, porque eu jamais vou compactuar com aquilo que é contra o verdadeiro evangelho. Não é as pessoas da África, não é a cor da pele, de forma alguma. Poderia ser branco, vermelho, amarelo, preto, cinzento, da cor que for. Ser humano é tudo ser humano, tem o mesmo preço diante de Deus. Eu estou falando das práticas que é cultuada e feitas e cometidas e aceitadas naquele país, que vem para alguns países, e os países que outrora rejeitavam esse tipo de coisa, está querendo aceitar e colocar isso como regra de fé e prática, de forma alguma. Então, ele é o caminho ao Pai. Eu conheci o verdadeiro evangelho e eu tenho certeza que o único caminho que conduz o homem a Deus é Jesus Cristo. Não é Maria, não é João, não é Paulo, não é Pedro, não é Cacó Filipe, não é Tebé Jesuá, não é ninguém. Não é William Mar Bryan, ninguém. Vocês estão entendendo? Para que fique bem claro. Porque essas seitas se proliferam. Então ele é o caminho. O caminho é só um, é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora o Cacau Filipe está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus nessa geração, a não ser por Cacau Filipe. É um filho do diabo, cheio de engano e de mentira. Pedro é que soltou o verbo, e Paulo, que o que te aguarda é as trevas exteriores. Você está entendendo? Cheio de todo engano, de artimanha, ardiloso, cheio de obras do diabo para enganar esses bobos e essa geração atual. Então ele é o caminho ao Pai. Bom, ele também na revelação se apresenta como a salvação para a humanidade. Se ele é o caminho, automaticamente ele seria também a salvação. Olha aonde pode chegar um ser humano maluco da cabeça, cheio de engano. E como pode? É os dias finais mesmo, nós estamos a um passo do arrebatamento. Como pode as pessoas darem crédito a isso, uma aberração dessa? Como que as pessoas podem estar tão distantes
da realidade, tão embriagados e embebedados com esse sistema mundano, pagão da atualidade, que não consegue entender que rechaça Cristo, humilha Cristo, bagunça com Cristo, zomba de Cristo, blasfema de Cristo, blasfema da palavra e aceita qualquer homem natural como seu Salvador, como seu Cristo, como seu Redentor, como seu Messias libertador. Olha, meus irmãos, é muito difícil de aceitar, não tem como digerir. Então ele também é o profeta da salvação, porque se ele é o caminho, ele é a salvação, e se ele é a salvação, ele recebeu a revelação, automaticamente constitui-se no profeta da salvação. Você escute nessa última hora, não é só com isso aqui, com essas seitas, mas é com igreja, porque isso aqui se passa por igreja. Essas igrejas que é o profeta, o santo profeta. Não existe profeta, esse papo de profeta, isso acabou. Profeta da antiga dispensação é Moisés. De Cristo para cá, profeta para nós é só aquele que recebeu um dom de profecias e que às vezes profetiza no culto, para edificação da igreja, mas não pode ser chamado de profeta, porque quem está profetizando automaticamente é um auxiliar da igreja, é um diácono, é um presbítero, é um evangelista, é um pastor. Então nada de profeta, de consagração a profeta de Deus, a bispa de Deus. Aí começa com essas conversas, a apóstola, e aí começa a entrar isso aqui, ó. E daqui a pouco não tem mais como a gente tirar isso do culto. Então entenda uma coisa, ele também só podia ser, como ele é um maluco espiritual e não traz consigo a mensagem verdadeira, ele é admirador de William Marion Braille. Então, alguém disse para mim, quando eu gravei o vídeo do tabernáculo, que eu estava errado, esse senhor, porque o profeta, e aí começa, porque o profeta, mesmo que esse aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que ele. Quando o William apareceu nos anos 40, 50 e deixou esse movimento lá plantado, na época dele, ele também se apresentava como profeta. A mesma coisa que Cacau Filipe, como a salvação, como o Elias que havia de vir, como o grito da meia-noite, como o homem das dispensações. Eu já preguei no meu vídeo lá e os tabernaculianos, como eu chamo, ficaram endemoniados. Mais de 1000 comentários de ironia, de maldição e de xingamento, porque são sectários, são cabritos, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia, não segue o verdadeiro evangelho, segue uma seita herética cheia de doutrinas de homem, como que um William Marion Braille, comedor de feijão americano, como esse comedor de feijão africano, como tem os comedores de feijão e arroz aqui do Brasil, vai se apresentar como profeta Elias. Como profeta, João Batista fez a divisão como último profeta e dividindo as dispensações, não, o Velho e o Novo Testamento, melhor dizendo, e aí não existe profeta com João Batista, o profeta Elias, que havia de vir na figura de João, e aí o William Marion Braille é o profeta das revelações, o profeta do Apocalipse. Vai mentir pro mato, rapaz. Essa gente acha que a gente é tolo, besta, enganando idiotas, enganando cabritos, ovelhas verdadeiras que comem de pasto de focinho enterrado, que segue o seu verdadeiro pastor, jamais serão enganados. Então ele é seguidor de William Marion Braille, só podia ser, porque para receber a mesma revelação. Em meio à revelação, ele recebeu a incumbência de profeta. E ele se acha que ele é o profeta para essa geração, para esses anos atuais agora, o Cacau Filipe. E o William Marion Braille se julgava o profeta do século XX. Vocês estão entendendo? Então isso é tudo seita. Quando eu digo que tabernáculo vocês têm que correr, e tem idiota da Deus é Amor, idiota da Assembleia de Deus, besta dessas igrejas, que vai lá, mas a tabernáculo, eu fui lá, tem doutrina. O que é doutrina para vocês? Doutrina para vocês é honrar um profeta? Doutrina para vocês é andar de véu na igreja? Doutrina para vocês é lavar pé em dia de ceia? Doutrina para vocês é batismo unificado em nome só de Jesus? Doutrina para vocês é o quê? É andar de camisa quadriculada e calça jeans, cantando numa chácara, dando uma de que restaurar o louvor? O que é doutrina para vocês? É andar com o cabelo varrendo ao chão? Isso aí é doutrina para vocês? Vocês não sabem nada de doutrina, vocês nem sabem o que é doutrina. Vocês estão negando a sã doutrina simplesmente no fato de acrescentar e diminuir as escrituras. Vocês são filhos do diabo, cheios de engano e de mentira, acrescentando e diminuindo as escrituras, criando o que Deus nunca criou e colocando doutrinas de homens e de demônio para as pessoas seguir, formulando coisas que não estão na Bíblia. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Esse vídeo talvez vai ficar um pouco alongado, porque eu tenho que falar tudo que Deus está me mandando. Às vezes eu fico uma semana aqui, 10 dias, preparando algo para falar. Isso aqui estava latente no meu coração. Como pode? Admirador de quem? De William Marion Braille, porque um profeta, um herético,
um filho das trevas vai gerar no futuro outro filho das trevas. E todos esses heréticos aí, que tem essas revelações, isso vem na esteira do Miller, que fundou o Adventismo, que na época não concordou com a pregação lá da antiga igreja batista e presbiteriana. Isso aí vem na esteira de Charles Taze Russell, esse Vó Rosa, isso vem tudo na esteira desses primeiros heréticos, do Joseph Smith, entendeu? Isso aí tudo vem na esteira deles, um seguindo o exemplo do outro. Cada ano, cada década vai aparecendo e se formando uma seita pior ou maior que a outra. E aí vem um filho das trevas que não concordou com a igreja pentecostal, abre um movimento Congregação Cristã, entendeu? Porque lá no começo, em 1905, 1910, na fusão das igrejas, quando fundaram ali a Assembleia de Deus, eles não concordavam com isso, com aquilo, abriram o seu próprio movimento. Vocês têm que discernir que a aparência de piedade, irmandade, a paz de Deus, movimento de homens e mulheres querendo ser santos e melhor que todo mundo, não tem base bíblica. Você tem que começar a entender e separar o que é seita. Tem igrejas que se constroem em cima de uma doutrina. Como a congregação se construiu? Pregando contra dízimo e ofertas alçadas, entendeu? Se construiu em cima disso e se proliferou e se agigantou, como se ela fosse a única verdadeira, porque não pregava dízimo, mas arrecadava milhões a mais que os dízimos, porque dava liberdade para as pessoas dar tudo que tinha ou que queria. Então são malandragens, enganos terríveis. Muda a ceia, reforma uma coisinha daqui, reforma uma dali e se julga a igreja que detém a santidade. São seitas. Cuidado, são seitas. Então, esse tabernáculo da fé é uma seita. Uma seita que segue um homem que se apresenta como Elias que havia de vir, que se apresenta como profeta do século 20, que se apresenta como um anjo de Apocalipse. Não precisa falar mais nada. Se você não bateu a cabeça e tem juízo perfeito, você vai entender que não existe um homem na atualidade pregar que ele é o anjo do Apocalipse. Não precisa ter muita sabedoria. Meu filho com 8 anos já vai ver que isso aí é do diabo, é do cão. Vocês entendem? Porque a pessoa sente no espírito as coisas que não são de Deus. Então ele é admirador do William Marion O'Brien, não precisa me dizer mais nada. Ele é a única voz de Deus para essa geração, o Cacau Felipe, como o William Marion O'Brien foi para o século XX. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, acorda para a vida, porque vai vir um monte de gente maluca aqui. Você está falando do santo profeta. Quem é você, no vídeo que eu gravei, para falar de William? William não foi evangelista, pai. E o William não foi evangelista. O William foi um disseminador de práticas do diabo, de doutrinas de demônio. Vocês estão entendendo? É isso que ele foi. Ao irmão William, eu que tive com o irmão William, conheci de perto, papai. Aí vem os contadores de história. Meu irmão, vê se eu estou na esquina. Vocês vão enganar trouxa. O que não condiz com a Bíblia, o que é cheio de novas formulações, de práticas, de invenções humanas, não é de Deus. Vocês olhem na cara do William Marion O'Brien, dentro dos olhos dele, vocês que têm o Espírito. Olhe dentro da cara do Cacau Felipe. Olhe dentro da cara do Tebé Josué. Olhe na cara do Enoque, de todos os apóstolos africanos. Olhe, faça o que eu estou dizendo. Olhe dentro da cara, da face deles, quando vocês veem um vídeo na internet e vocês veem aquele olhar maroto, aquele olhar triste, aquele olhar sectário, aquele olhar sem brilho, aquela cara de parede branqueada, sem o Espírito, sem a confirmação no teu íntimo de que verdadeiramente aquilo ali é algo de Deus. Você sente ali uma envoltura de misticismo, de maçonaria, de coisas ruins, algo escuro na face dos homens. Vocês não têm o Espírito de Deus? Vocês não pedem o Espírito de Deus? Vocês não conseguem discernir nem nas igrejas evangélicas qual é que é um pastor verdadeiro e que não é? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Vocês estão fora da casinha. Vocês precisavam orar de novo. Orar, buscar Deus, buscar discernimento. Vocês não conseguem ver onde não tem brilho de Deus, onde não tem caráter, onde não tem postura, personalidade, firmeza de cristão, onde as palavras não são autênticas, onde o Espírito que está na pessoa não é um Espírito que confirma com o Espírito do Pai? Pelo amor de Deus. Então, enquanto ele viver, não tem lugar para outro profeta, porque só ele, o Cacau Felipe, é o caminho, é a voz, é a palavra, é a salvação, é o Cristo, é o revelado, é o profeta para a geração. Enquanto ele viver, não tem lugar para outro, porque só, segundo ele, só podemos ouvir quem está vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Ainda interpreta o texto tudo errado. Se Deus não é Deus de mortos, como ficam os que morreram em Cristo? E se Deus não é Deus de mortos, ou aquela questões loucas que já muito discutido, Deus de vivo, Deus é Deus do vivo e dos mortos, porque os mortos ele ressuscita no último dia e traz a vida, e os que estão vivos ele sustenta. E todo vivo
que está vivo vai partir, até que o dia da eternidade se realize a volta de Cristo e os planos futuros e vindouros da palavra de Deus. Então Deus é Deus de mortos e de vivos. E quando Deus está falando, que Paulo falou, a Escritura fala sobre vivos e mortos, está falando de vivos espirituais, espiritualmente falando, pessoas que estão vivos, mas mortos espirituais. Então você tem que cuidar onde está o texto e o contexto para a tua exegese não ser pobre, porque tem ali quando Deus fala de vivos que estão mortos e está falando de mortos que morreram em Cristo, que um dia vão ser trazidos de volta, e falando das ressurreições. Então vocês têm muito cuidado com essas doutrinas de demônios. Se nós temos que acreditar só em vivo, então como é que fica o que Paulo pregou? Como é que fica o que os apóstolos pregou, os profetas do passado pregaram? A palavra desde Gênesis até Apocalipse, como é que fica? Todos morreram, mas todos morreram em Cristo. A palavra não tem prazo de validade, a palavra não morre porque alguém que anunciou a palavra morreu. E nós não temos que ouvir alguém simplesmente porque ele está vivo. Isso é uma heresia de perdição. Até porque esse Cacau Filipe também vai morrer. Então também não podemos crer nele. Se é essa a situação, como é que ele vai se apresentar com uma única solução? Então só sobra um, Cristo. Continuo crendo nele, porque ele morreu, viveu, morreu e ressuscitou. Então está aí a prova cabal e clara de que isso aí é uma falácia, uma conversa fiada. Então, meus queridos e amados irmãos, William também se apresentava como profeta do século XX. Vocês tenham muito cuidado com esse papo de profeta, de fulano, de apóstolo, de homem de Deus iluminado, que tem a solução para isso, para aquilo. Cuidado em idolatrar pessoas. Cuidado com isso. Cuidado, meus irmãos. Então aqui, cumprimento, o Cacau Filipe, ele se julga que ele é o cumprimento de Mateus 25:6, quando dá o grito da meia-noite. E à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí veio o esposo. Então o Cacau Filipe, ou Cacau, como vocês entenderem, vamos falar de Cacau Filipe, fica melhor na minha linguagem aqui. Ele é o grito da meia-noite. Ele é o Cristo que havia de vir. Ele é aquele que é o esposo. Vocês estão entendendo? O juízo que tem para esse tipo de gente, vocês nem têm noção da condenação eterna para esse tipo de pessoa que se apresenta como Cristo. E ele não é o primeiro. Vários, disse João, anticristos vão aparecer e surgir nos últimos dias. Vários, até que o verdadeiro se manifeste. Então tudo que vem antes dele é anticristo, porque ele não se manifestou ainda e ainda acreditamos que ainda temos um tempo para ele se manifestar. Então, meus queridos e amados irmãos, o maior sinal do arrebatamento da igreja é o acordo de paz assinado com Israel e as nações. Vocês não viram nenhum acordo assinado. A construção daquele templo, da mesquita, ainda não está sendo feita. Então essas duas coisas têm que acontecer para que vocês atentem os olhos para os céus. Então, sem que isso aconteça, não haverá arrebatamento. Tem que se manifestar o filho da perdição. Vocês estão entendendo? Tem que haver o acordo de paz, tem que se manifestar. E esses que estão vindo agora são anticristos, que vêm antes do próprio anticristo e do Cristo verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então entendam uma coisa, vocês têm que ter o discernimento da palavra de Deus. Bom, ele é um anticristo cheio de engano e de demônios. Eu não preciso pensar muito para falar, meus irmãos. Eu tenho que falar o que está no meu coração. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, o mundo está cheio de bode. Eu vou dizer isso mais uma vez, o mundo está cheio de líderes que são bodes. Líderes que se apresentam como líderes espirituais que não tem nada de Deus, nem de igreja evangélica, nem de evangelho. São bodes, são servos do diabo. E fique bem claro aqui, as redes sociais, a internet, a igreja evangélica no Brasil está cheia de servos do diabo pastoreando cabritos e bodes. Bodes pastoreando bodes, bodes pastoreando cabrito. Líderes que são bodes, servos do diabo pastoreando igreja. E milhões de pessoas sendo enganadas, porque não querem ouvir. E aqui a internet é o campo, é a plataforma onde se manifesta e prolifera, porque aqui é livre para cada um colocar a sua ideia. Então vocês tenham cuidado com a internet. Vocês que visitaram aqui, que foram embora, vocês vão se perder. Vocês que estão aqui, que estão ignorando, deixando de lado o evangelho, cuidado para não se perder. Cuidado para não perder a tua salvação, meu irmão. Não brinca com coisa séria. Vocês estão brincando com coisa séria. Vocês não brinquem com coisa séria. E nem só a tua salvação, a tua vida, a tua mentalidade, tua paz familiar, tudo você pode perder por seguir esses bodes, esses servos do diabo. Porque a igreja da atualidade, a grande maioria esmagadora, não é toda, exceto algumas portas, poucas portas,
estão caminhando pela palavra, mas a grande maioria esmagadora estão sendo pastoreados por servos do diabo, travestidos de pastores de lideranças espirituais e cristãs. Vocês estão entendendo? Então, como todas as seitas, ele tem seu próprio livro. Como todas as seitas, ele tem o seu próprio livro. Vocês têm muito cuidado com igrejas que começam a apresentar uma cartilha. A Deus e Amor era uma revista de testemunho. Se dá muita vazão, essas revistas, essas cartilhas começam a ocupar o lugar da Bíblia. Na Assembleia de Deus, a revista da Escola Dominical ocupou o lugar da Bíblia. Não adianta dizer para mim que eu vivi lá dentro. Não ocupou, está sempre do lado da Bíblia. Não, está do lado da Bíblia, mas as doutrinas de bulas da liderança da Assembleia de Deus, que já partiu, tais como Antônio Gilberto, Claudio Honor e tantos outros do CAPED, imbui ali as suas doutrinas, Elienay Cabral e tantos outros, imbui o Eliezer as suas doutrinas ali, e ela vem enlatada para ser ministrada terças-feiras ou algum dia de doutrina na Igreja Assembleia de Deus. Aquela doutrina ali tem a Bíblia com acompanhamento, a grande maioria nem lê a Bíblia, nem abre a Bíblia. Pega e ministra aquela revista, e ali está doutrinas mudadas e reformuladas. Tanto é que hoje não existe mais cultos. Eu vivi muito na Assembleia de Deus e sei disso, e vivi aos pés de Gamaliel, como Luiz Antônio, Humberto Schmidt e tantos outros. Hoje, por exemplo, na Igreja Assembleia de Deus, as últimas aqui que eu congreguei e tudo, eu sei que estou falando, tiraram o culto doutrinário da terça-feira que tinha do pastor com a Bíblia, e eles estão ministrando a revista da Escola Bíblica Dominical, a EBD. Vocês estão entendendo? Escola Bíblica Dominical, a revistinha. E aquelas doutrinas vêm enlatadas pela liderança do CAPED. E eles não podem mais ministrar suas próprias doutrinas porque são rebeldes. Tem que ministrar a que está ali, porque senão não são obreiros obedientes ao ministério. E eu estou te falando a verdade, meu irmão. Estou te falando com conhecimento de causa. Não é para te ver mal ou coisa dessa natureza. Bom, então assim, cuidado com as igrejas. As igrejas como a Assembleia, Deus Amor, que já estão entrando com a revista extraída da Bíblia, distorcida, já tem o seu próprio livro. Só que sorrateiramente. Agora, as seitas, ela tem o seu livro. Adventista, até hoje, tem um monte de bandidos da fé que idolatram o Ellen White, uma mulher que era cheia de transes espirituais, uma mulher que tinha revelações e deslocamento do corpo macabros, uma mulher que trabalhava na linha de misticismo de batuque através de chás, e esse monte de bandido fica pregando contra a carne de porco, contra café e tantas outras coisas, em vez de pregar contra o pecado, introduzindo o sábado de novo na doutrina da graça que Jesus Cristo aboliu. E ainda diz, mas se Jesus Cristo aboliu o sábado, por que não aboliu as outras? Não aboliu as outras porque simplesmente não precisava e não aboliu. Não aboliu as outras porque não era necessário. Aboliu o sábado porque o jumento estava preso e os hipócritas não soltavam o jumento. Vocês estão entendendo? Então é assim. Então tem o livro da Ellen White. Aí, tanto é que esse Rodrigo Silva, que é outro que está sendo ovacionado como grande homem de Deus nas plataformas, isso é um enganador. Entendeu? Porque para mim, adventista é enganador. E aí perguntaram para ele do sábado, ele quer se explicar sobre o sábado, perguntaram para ele sobre o Ellen White, aí eu concordo com isso, não concordo com isso. Meu irmão, adventista é adventista na raiz. Seja Alejandro Bulhon, seja Rodrigo Silva, seja quem quiser, adventista é adventista. Não tem um segmento raiz na palavra de Deus. Tá? Você seja enganado por quem vocês quiserem, mas eu vou falar para vocês, não me interessa Rodrigo Silva, não me interessa ninguém, se ele é sábio, se ele foi no Jô Soares, se a TV propagou ele, porque hoje é assim, a TV propagou é o cara, a TV propagou o Rodrigo Silva, propagou o J.A., propagou vários cantores, Priscila Alcântara, que hoje está aí saindo do armário, e tantos outros que saíram do armário como J.A., foi a TV que propagou, a TV propagou através da Xuxa, Cassiane, Lauriette, tantas mulheres, vocês vão seguir porque foi propagado lá. A TV propagou Voz da Verdade, tanto vocês vão seguir. Deixe de ser enganados, meus irmãos. Então, assim, a Testemunha de Jeová com a Torre de Vigia, a Sentinela, cada igreja tem seus livros. A Assembleia está introduzindo a EBD, tirando a Bíblia. A Deus e Amor, as idolatrias dos testemunhos, mais que a Bíblia. Vale mais uma cadeira pendurada lá, um curado de um tornozelo do que a Bíblia. Meus irmãos, testemunho é uma coisa, deixa a Bíblia no altar. Vocês estão entendendo? Não troque a Bíblia por revelação nem por profecia, por nada. Não troque por revista de escola dominical, nem de EBO, nada. Escola Bíblia de Obreiro, nada. O estudo é o estudo, tem que existir, mas a Bíblia é a Bíblia. Vocês entendem? E a Bíblia, todo livro de estudo tem que ser confrontado e ministrado junto com a Bíblia. Porque se o livro de estudo disser alguma coisa que não está na Bíblia, você tem que rechaçar. Eu já falei aqui
várias vezes como que alguns assembleanos foram enganados pela Bíblia pentecostal. Aí alguém diz, não, você está falando da Bíblia. Não, não é a Bíblia pentecostal, é a nota de rodapé do Antônio Gilberto na Bíblia pentecostal, liberando o segundo casamento por imoralidade sexual. Quando que Jesus disse que pode separar, mas não pode casar de novo. Então não é a Bíblia, é o que acrescentaram. Na Bíblia não se acrescenta nem se diminui. Então o evangelho foi deturpado porque o diabo entrou sorrateiramente em muitas igrejas. Muitas igrejas que foram ministrar estudo, tinham a Bíblia de estudo, não souberam usar a Bíblia de estudo e ministraram muita coisa que homens colocam na Bíblia de estudo. Se você pegar a Bíblia de estudo de Jim Swaggart, eu fiz uma faculdade e recebi de presente aquela Bíblia no término daqueles dias que nós estávamos em cursos bíblicos, eu recebi das mãos do próprio Jim Swaggart, que mandou através do pastor que está ministrando aqui na Assembleia de Deus. A Bíblia do Jim Swaggart, que é a Bíblia do expositor, se não me falha a memória, está aqui na minha prateleira, eu tenho um monte de livros e Bíblia. Ela é uma Bíblia que ela tem uma mensagem apocalíptica que é um pouco diferente da que eu penso. Ela tem uma doutrina nos rodapés que a mulher pode usar calça, que não tem problema. Você pega a Bíblia de Jim Swaggart e lê os rodapés. Não traz a sã doutrina, ele acrescenta um monte de coisas, assim como você vê o Silas Malafaia acrescentar na igreja dele e tantos outros. Então esse negócio de cada líder acrescenta o que quer, ou cada líder interpreta a Bíblia como quer, isso não existe. Isso aí é coisa da atualidade. A Bíblia ela é interpretada pela própria Bíblia e os líderes estão destruindo com a essência do verdadeiro evangelho. Tais como Davi Miranda interpretava do jeito dele, como a mulher não podia andar de bicicleta, não podia andar de moto, não podia usar uma calça jeans, um homem, entendeu? E tantas outras coisas. O cabelo tinha que andar na régua como de militar, que tivesse que nem esse meu aqui, estava condenado ao inferno. Então, coisas que o homem acrescenta usando a Bíblia não está na Bíblia. Você entende? São doutrinas de homens e de demônios. Mas cada seita tem o seu livro. E o Cacau Felipe, pasme, tem a sua própria Bíblia. A Bíblia para o Cacau Felipe não existe. O que existe é o livro do profeta Cacau Felipe. E é esse livro que vai dizer para onde você vai. Que você vai para o céu ou para o inferno. E se você não seguir o livro do Cacau Felipe, em nenhum outro lugar você tem direito à salvação. E se você não lê e não observa, você é uma pessoa que está contra a verdadeira palavra, está rejeitando o profeta. Bom, como toda seita, mulher nessa igreja do Cacau Felipe não tem valor, ela tem que ficar calada, amordaçada, não pode falar nada nessa seita, e ela voltou a entrar debaixo do jugo de servidão. Porque toda seita, desde a congregação cristã no Brasil até as seitas mais rígidas, sempre tentam calar a mulher. E toda a igreja liberal, apócrifa, distanciada do verdadeiro evangelho, fora do verdadeiro evangelho, extra o evangelho verdadeiro, toda a igreja levanta a mulher lá em cima, acima do verdadeiro evangelho, acima do homem e acima do cabeça que é Cristo, e coloca ela como bispa, apóstola, reverenda, evangelista, isso tudo, missionária, porque as pessoas não querem o equilíbrio, entende? A mulher não nasceu para estar humilhada que nem nessa seita do Cacau Felipe, por esse bode, por esse servo do diabo, e também a mulher não é para estar como está nessas igrejas aí, liberais da atualidade, onde elas fazem o que bem entende, o que bem quer. A mulher tem que estar ao lado do homem, exercendo o papel de verdadeira adjutora e mulher de Deus. Entendeu? Falei. E demais, quem não concordar, vê se eu estou na esquina. Vocês entendem? Porque eu não estou nem aí preocupado com o que você pensa ou deixou de pensar no quesito da verdade do evangelho. Me preocupo muito com vocês no sentido de céu e inferno. Agora, se você vai questionar a verdade, ou se você está se preocupando com o que eu estou falando ou deixando de falar, eu não estou nem aí para você, entendeu? Vê se eu estou na esquina. Se você não se preocupa com a sua vida, com a sua família, com a sua salvação, você acha que eu vou estar preocupado com o que você pensa? Pelo amor de Deus, meu irmão. Então entenda uma coisa, eles têm o livro deles, como toda seita tem a sua Bíblia, eles têm o livro deles, e mulher lá é para andar como tapete debaixo dos pés daqueles que se dizem cristãos lá, ignorado. Outra coisa, a Bíblia, ele considera um livro qualquer e toca fogo, as queima. Ele queima a Bíblia Sagrada. A Bíblia para ele não tem valor nenhum, é como um livro qualquer que coloca as pessoas na perdição. E isso não é só o Cacau Felipe, os ateus, os atores da Globo, pessoas que zombaram da Bíblia, jogaram peças íntimas em cima da Bíblia, pessoas que queimaram a Bíblia ao vivo na internet, tudo desgraçado da vida, pagando preço, morreram. Não há um que zombe da palavra ou de Deus que fique de pé. Não ficou Nabucodonosor, meu irmão. Nabucodonosor não era você, era o grande monarca da Babilônia que se orgulhava no palácio real,
nas sacadas do edifício, nos jardins de Babilônia, que ele me plantou, e ele dizia: quem sou eu? Olha o que eu fiz, olha onde eu cheguei. Deus arrancou ele do palácio, colocou lá no meio do capim, pastar que nem um boi. Crescer unha, cabelo sobre o corpo, pele sobre o corpo, pelos sobre o corpo e comer capim. O grandão passou a ser um animal. Você lembra do Herodes? Cheio de razão, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus mandou os vermes comer o Herodes, morreu comido de bicho. Essa sentença para esses malucos espirituais que zombam de Deus. Você lembra do faraó? Soterrado nas águas do Mar Vermelho com cavalos e carros, enquanto os israelitas passavam para o outro lado. E assim é a sentença. Você lembra do Amã? Forca. Vocês estão entendendo? Você lembra do rebelde Saul? Espada. Vocês estão entendendo? Não brinque com Deus. Não brinque com a presença de Deus. Você lembra do Ofni e Finés, dos filhos de Eli que se multiplicavam na tenda, fornicando e zombando da arca? Morreram na batalha. Vocês estão entendendo? Então não brinque com coisa sagrada, porque todas essas pessoas que zombam da palavra, que zombam de Deus, vão morrer. Tem gente que ficou brabinho porque o Marco Feliciano falou que o John Lennon morreu pelas mãos de Deus, um tiro de um fã, e aí disse: quem é você? Que morreu sim, atirado por um fã, porque zombou de Deus. John Lennon era um satanista. Não adianta você ser adepto dos Beatles, defender os Beatles, idolatrar um bandido vagabundo que nem o John Lennon, vocês estão entendendo? Que zombava de Deus, que seguia Aleister Crowley, satanista diabólico dos anos 40, entendeu? Que era o mesmo que o Raul Seixas seguia e tantos outros da música de rock de 40, 50, 60, 70, e você vem defender John Lennon e ficar bravo, Feliciano. Aquele tiro foi sim Deus que permitiu. Mete bala nesse ordinário que está zombando do meu nome. O que esse vagabundo quer dizer que está mais popular que eu? Esse nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Então é assim que Deus vê assim a humanidade. Deus não mata ninguém, mas Deus permite que coisas aconteçam na vida dessas tranqueiras que existem no mundo. Porque, meus irmãos, seja mal ou bom, seja ruim ou bom, seja do diabo ou de Deus, está tudo debaixo do controle da mão de Deus. Você lembra do diálogo de Deus com o diabo a respeito da vida de Jó nos portais eternos? Porque ele nunca entrou lá em cima, porque ele não tem mais acesso, está cortado. Mas ele foi até lá, próximo a lá, na esfera celestial, e ele acusou Jó para Deus. E Deus disse: vai, faz isso, aquilo, mas tu só vai até onde eu te ordenar. Vocês estão entendendo? Então tudo está debaixo da mão de Deus. Até esses filhos do diabo aqui. Essa liderança, mas como isso está proliferando, como isso está indo? Porque isso aí está debaixo da autoridade de Deus. Ai daqueles por quais o evangelho for escandalizado. Você entendeu? Mas o escândalo vai vir. E o escândalo está aí. Agora vocês não sabem discernir o escândalo, não sabem ficar com a palavra verdadeira, então cuidado. Então assim, ó, toda a seita tem o seu livro. E esse aqui, a Bíblia, para ele, é um livro qualquer. Ele queima a Bíblia em sinal de protesto. O batismo para ele, no mínimo tem 8 ou 9. São 8 ou 9 ao todo, incluindo o de William Marion Braille. Não podia ficar de fora o batismo do Braille, porque é o batismo unicista, é o batismo, é o penúltimo batismo para completar e santificar o homem, é o batismo do William Marion Braille, do tabernáculo. Então você percebe que isso é tudo os malucos, tá tudo junto. Aí vem esses crentes do tabernáculo aí, eu nem chamo de crentes, esses sectários, se dizer que estão certos. Então são 8 ou 9 batismos, incluindo o de William Marion Braille, até culminar no dele, como em toda a seita que a gente sabe que há na dele. Aqui o último batismo é o dele, o penúltimo do William, o último dele para restituição total de todos os batismos, porque os demais foram incompletos, ou se existe essa palavra, imperfeitos, não foram perfeitos. Vocês estão entendendo? E aí aqui eu abro um parênteses e digo para vocês cuidado com a igreja que fica rebatizando. Toda e qualquer igreja que querer rebatizar alguém que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão nas águas, seja em tanque batismal alto, não estou falando de piscina ou pileca, mas em tanques altos, seja tanque de terra em uma chácara ou tanques grandes de água, onde consegue submergir uma pessoa toda a cabeça inteira, o corpo inteiro, por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode rebatizar. É válido. Tem que parar com essa conversa. Mas foi em tanque. Se o tanque é enorme e submergiu a pessoa de corpo inteiro, o batismo foi válido. Não pode brincar de batismo. Batismo não é brincadeira, ceia não é brincadeira, evangelho não é brincadeira, nada é brincadeira.
Casamento não é brincadeira. Vocês estão entendendo? Então, o batismo é um só. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, uma só graça. Um só Evangelho. Não existe dois. E ele aqui tem mais ou menos 8. O primeiro começou lá na igreja do Calvino, veio na igreja metodista wesleyana, veio vindo o batismo e veio vindo até que culminou no dele. É uma cabeça maquinada, é a oficina do diabo para receber heresias de perdição, para lançar as pessoas no inferno. É uma cabeça que distorce o evangelho, é uma obra de demônio. É uma mente que é a oficina do diabo, no meu dizer, na minha fala. Pura oficina do diabo. Porque cabeça vazia é a oficina do diabo, já dizia a minha falecida avó. Crente antiga no evangelho. Então, vocês entendam uma coisa. Sempre querendo rebatizar. Fuja de igreja que chegou lá quer rebatizar. Ela quer fazer você uma presa deles. Porque aí, automaticamente, ela joga a outra igreja fora, joga o batismo que foi feito lá fora, e se apresenta para você como a única detentora da salvação e do que é verdadeiro. Ora, batismo, meu Deus, né? A partir do momento que você é convencido que o teu batismo foi errado, você é uma presa daquela instituição, daquela seita. Então o batismo, seja onde quer que você se batizou numa igreja, seja igreja liberal ou não, se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vestido de roupa, num ato sério, seja em tanque ou em rio, ele é válido, não se batize de novo. Não vá nessa conversa de Davi Miranda, de tabernáculo, de congregação, de testemunho de Jeová, de quem quer que seja. Você vê que isso é errado, biblicamente falando, o batismo é um só. Então cuidado com as seitas que gostam de rebatizar as pessoas. Cuidado. Você não é santificado por estar de acordo com a Bíblia, e sim por andar segundo o profeta Cacau Felipe. Você não está de acordo, ou pronto, ou apto para as coisas de Deus porque você concorda com a Bíblia. Você estará pronto, apto, santificado, regenerado, arrependido, pronto, de espírito quieto e manso, preparado, se você confia no Cacau Felipe e no seu livro, e no profeta. Vocês entendem? Meus irmãos, fuja dessas obras de engano. Meu Deus, como pode ter gente crendo nisso aqui, meu Senhor da Glória? Então, esse bode é uma ameaça ao verdadeiro evangelho de Cristo em torno do mundo e da terra. Esse bode, esse servo do diabo, é uma ameaça ao evangelho verdadeiro de Cristo. Eu sei que muita gente não vai se preocupar com isso, que vai dizer assim, isso aí não tem nada que falar. Foi assim que a igreja verdadeira ignorou as seitas heréticas, e eles trouxeram após si a muitos e muitos processos e tornaram-se sectários e mais sectários após essas seitas. Por quê? Porque ignoraram. Eles ignoram. Eles não ensinam as suas igrejas, não ensinam os seus membros, não orientam de acordo com que as pessoas começam a ir para lá. Vocês estão entendendo? E receber isso como evangelho verdadeiro. Bom, então a África é o berço das heresias e de batuques e tanta coisa que só Deus para ter misericórdia. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então ficou aí meu alerta, ficou aí meu apelo. Fujam disso, se distanciem disso. Cuide que não é só as seitas africanas. O Brasil está cheio de igrejas que não trazem os padrões bíblicos. Vocês, cuidado com o culto. Não é só as heresias que distorcem a Bíblia. São coisas praticadas em culto, atos que formam o corpo de um culto, a liturgia de um culto, que hoje são feitas em práticas de heresia, que distancia a pessoa de Deus e de Cristo, que humanizam Deus e divinizam o homem dentro dos seus cultos, levantando e introduzindo nos seus altares o bezerro de ouro. Tenham muito cuidado. Falou com vocês? Tenham uma boa semana, comente, compartilhe, comente o que você pensar aqui no vídeo. Quiser xingar, xingue, não tem problema. Fique à vontade. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.